Fala pessoal, beleza? Estamos aqui para continuar com a leitura dos nossos Lendo os Evangelhos. Vou repetindo que, caso você chegou aqui por acaso, se você tem dificuldade de ler as Escrituras, de compreender alguns termos das Escrituras, ou ainda necessita de uma organização a respeito da cronologia das Escrituras, dos relatos da vida de Jesus Cristo, desde seu nascimento até a sua morte, acompanhe aqui conosco a série Lendo os Evangelhos. Você vá na parte dos vídeos, clica nos vídeos, aí lá dos primeiros vídeos vocês vão ver Lendo os Evangelhos P1, Lendo os Evangelhos P2, que é parte 2, P3, parte 3 e assim por diante. Aí você vai acompanhando. Eu comecei desde o nascimento de Jesus Cristo, desde o anúncio do nascimento de João Batista, precursor de Jesus Cristo, e agora nós chegamos aqui na parte em que Jesus está na Judéia, não é? E ele decide voltar para a Galileia devido à perseguição que se iniciou. Bom, acredito que vocês já estejam acompanhando os vídeos anteriores. Nós vimos que Jesus está na Judéia nesse momento. Ele veio para a região da Judéia, para a cidade de Jerusalém, por ocasião da Páscoa. Depois da Páscoa ele conversou com Nicodemos e ele ficou na Judéia pregando, cerca de 6 meses por aí. E ele teve um episódio no qual os discípulos de João Batista tiveram uma dissensão com um certo judeu e foram pedir informações a respeito de Jesus para João Batista. E João Batista disse que era necessário que ele diminuísse e que Jesus crescesse, porque ele era o precursor do Messias. Bom, nós vamos iniciar aqui a nossa leitura através do capítulo 4 do Evangelho de João, na qual nós vemos que Jesus ele decide partir para a Galileia, porque deu-se início à perseguição. João Batista já estava famoso, Jesus já estava começando a ficar famoso também. Jesus já tinha chamado a atenção das autoridades judaicas da época devido à sua purificação do templo, devido à Páscoa no ano 28, e por começar a perseguição contra ele, João Batista, Jesus decide partir para a Galileia. Por quê? Porque há aquela velha história. Ele é o rei dos judeus, não é? Ele tinha que ser tratado como um rei em Jerusalém, não é? Ele que tinha que estar no castelo e não Herodes. Ele deveria ser exaltado, mas não. As autoridades eclesiásticas judaicas, elas fecharam os seus olhos para a interpretação, para a compreensão das Escrituras. E assim começou a perseguição para o rei deles. No caso, é o Messias, o divino Messias, Jesus de Nazaré. Então vamos continuar lendo aqui. Capítulo 4. Vou pegar aqui as Escrituras e vou ler. Capítulo 4, versículo 1 de João. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, abre parênteses, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Galileia, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera ao seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se junto à fonte por volta da hora sexta. Nesse inteirinho, Jesus, ele e os seus discípulos vão para a Galileia.
Então eles partem para o norte. Se vocês ainda não entendem o que significa Judeia, Samaria, Galileia, tem um vídeo no meu canal sobre mapas, mapa da Judeia, Samaria e Galileia, no qual eu mostro o mapa e eu explico onde fica cada região, certo? Aqui nós vemos que eles estão partindo para a Galileia, mas antes, no meio, fica a região de Samaria, na qual Samaria era a antiga capital do reino de Israel. E passando por essa cidade, como Jesus ele estava muito cansado ultimamente, Jesus ele sempre era o que mais trabalhava. Ele, além de pregar durante horas e horas por dia, à noite ele costumava orar por várias e várias horas, então quase que ele não tinha energias. E no caminho da Judéia até a Galileia, indo reto, assim, sem descanso, daria uns 3 dias. Mas é claro que eles fizeram a pausa aqui em Samaria. Mas a Bíblia diz aqui que era por volta da hora sexta. Hora sexta quer dizer ao meio-dia. O sol estava muito quente. Eles pararam numa cidade de Samaria chamada Sicar. E lá era onde ficava o poço que Jacó construiu. Lá no passado. Lá no livro de Gênesis. E Jesus, como estava muito cansado, ele sentou ali na beirada do poço e os seus discípulos foram para a cidade comprar comida. Certo? E aí, vamos continuar. Nisto, versículo 7. Nisto, veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Aí João abre um parênteses e escreve aqui: porque os judeus não se dão com os samaritanos. Por que os judeus não se dão com os samaritanos? Eu vou responder no próximo vídeo. Vou explicar essa situação. Beleza? Vamos continuar a leitura. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Ou seja, Jesus ele pede água para aquela mulher samaritana, já no intuito de pregar as boas novas, pregar a mensagem da salvação para aquela mulher e posteriormente para a região de Samaria. Ele fala que se ela soubesse quem ele era, ela que pediria água para ele e ele lhe daria água viva. Versículo 11. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que tirar, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e, bem assim, seus filhos e seu gado? A mulher, ela sabe que Jesus está pregando uma mensagem a mais ao falar que ele lhe daria a água viva. Primeiro, ela fala: Senhor, você não tem nem como tirar a água do poço, e o poço é fundo. Mas o Senhor está me dizendo que você me daria a água viva. Que água viva é essa? Porque assim, ela é mais sagrada que a desse poço aqui, que o nosso patriarca ancestral Jacó construíra, onde todos nós matamos a nossa sede. Essa sua água viva é maior. És tu, porém, maior do que Jacó? Versículo 13.
Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Após recebermos a mensagem de Jesus, após aceitarmos o seu batismo e após sermos purificados e preenchidos pelo Espírito Santo de Deus, nós experimentamos essa água viva, nós experimentamos essa sensação, nós experimentamos essa mudança de caráter, essa mudança de vida, esse reset, essa nova criatura surgindo. E assim passamos a proclamar a mensagem para outras pessoas, a mensagem da vida, uma mensagem a jorrar para a vida eterna. Disse, versículo 15, disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Já está interessado na questão do que Jesus está falando. Jesus está falando da mensagem da salvação, da sua salvação através do seu ministério, do seu sacrifício, mas por meio da parábola usando essa questão da água. Aí Jesus vê que ela já está apta para receber a mensagem do Evangelho. Aí ele diz assim: disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido. Porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é o teu marido. Isto disseste com verdade. Ele viu, através de seu atributo de onisciência, ele viu, ele observou todo aquela vida que a mulher estava passando. Ele sabia que precisava-se de uma repaginada na vida dela, uma renovação, não é? E ao dizer para ela, chama o teu marido, ela não mente, mas omite a informação: Senhor, não tenho marido. Jesus retruca dizendo: sim, a senhora já teve 5 maridos e esse com que você está agora, ele não é o seu marido. Você disse a verdade. E o que acontece? Ela viu que Jesus ele viu através dela, conseguiu ver toda a vida dela. E esse é um atributo de profeta. Ele tem algo de divino, ele é algo a mais. Aí no versículo 19 diz: Senhor, disse a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Mais uma vez, a mulher de Samaria diz para Jesus, ela percebe que Jesus é profeta, né? Jesus é o Messias, na verdade, mas por ele ter visto através dela a vida dela, descobriu que ela já teve 5 maridos, e agora o que está com ela não é. Ela já viu que ele é profeta, ela identificou que Jesus era um profeta. E ela aproveita para tirar uma dúvida a respeito do que ela tinha, que era uma dúvida que também muitos de Samaria tinham a respeito dos judeus. Como Jesus era judeu, ela sentiu que ela deveria saciar essa dúvida que ela tinha. Quando ela pergunta: nossos pais adoravam nesse monte, vós, entretanto, ou seja, os judeus, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Essa questão vai ser explicada no próximo vídeo também.
Aí Jesus responde para ela no versículo 21. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorai o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes o que o Pai procura para seus adoradores. Eu vou finalizar o vídeo por aqui. No próximo eu vou explicar um pouco ler algumas informações a respeito dessa distinção que há entre judeus e samaritanos, porque nós precisamos entender isso para entender um pouco do contexto da pergunta da mulher, do porquê que nossos ancestrais dizem que é para adorar neste monte, que é o Monte de Gerizim, lá em Samaria, mas vocês, os judeus, dizem que deve-se adorar no Monte Sião, que é onde está edificado o Templo de Jerusalém. Né? E também entender porque ela estranha Jesus ter falado com ela, sendo mulher e uma samaritana, não é? Então, vamos explicar isso no próximo vídeo. E depois de explicado, vamos continuar a ler os evangelhos e ver o que significam essas palavras que Jesus está dizendo para ela. Crede que a hora vem, que nem neste monte aqui, em Gerizim, nem lá em Sião, vocês adorarão o Pai, mas sim adorarão Ele em espírito e em verdade, pois o Pai procura tais adoradores. Vamos ver isso nos próximos vídeos.